Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Tema de hoje, tempo de quaresma, é tempo de deserto? O que poucos entendem é que estes 40 dias de quaresma é o tempo sim de atravessar o deserto. Mas, para atravessarmos esse deserto, precisamos em primeiro lugar coragem, pois só os corajosos alcançam o pódio, passam pelo medo e são glorificados. Em segundo, só os corajosos entendem que mais que exigir a paz ou falar de paz, precisa ser recipiente de paz. Pois dizer tenho paz não é dizer me deixe em paz. Pois se fosse real, Jesus teria dito para o inimigo, me deixe em paz. Ao contrário, o enfrentou e mostrou para ele o que ele fingia não saber, que era adorar ao Pai em espírito e em verdade, que riquezas e grandezas é tudo fogo que passa. Isto é, só vaidade. E em terceiro, que o alimento primordial é a palavra de Deus, pois só nela encontra-se a verdade e a paz, que não atravessa o deserto no desespero, pois ele, o desespero, sufoca, traz fobia, medo, desânimo, sem falar do perigo da murmuração. Pois não se atravessa o deserto sem a ajuda do Pai da Misericórdia, e não alcança a misericórdia se não se abandonar nas orações de intimidade com Deus. E oração não é somente um balbuciar de palavras, mas devemos professar e devemos praticar também, pois oração sem ação é um vácuo escuro de palavras que se dirige, é como cavernas, só eco para o nada, pois a própria palavra diz, orar em espírito e verdade. Orar é reconhecer que só existe um Deus e Pai, e que não posso dividir minha palavra a Ele e meus pensamentos de coração atrás de vaidades, ostentações, idolatrar o dinheiro como um Deus que comanda a minha vida. Atravessar o deserto também é o respeitar as minhas limitações, reconhecer minhas fraquezas, não me mostrar forte, corajoso e corajosa enquanto tenho medo de tudo. Respeitar minhas limitações é também reconhecer que no deserto o único inimigo que preciso combater com a espada da língua é deixar de murmurar, falar da vida dos outros, deixar de apontar o dedo para os outros e colocar a minha espada na bainha. Isso é, fechar a minha boca. Edson, o que você diz mais? Cisa, usar minha espada, sim, com força, coragem, fé, persistência de um bom caminhante, contra o único inimigo que tenta nos destruir, dando uma vontade de xingar, reclamar, falar palavrões, criticar, julgar, fofocar, irar, desrespeitar, pois não se atravessa o deserto e ainda fica sem o maná da vida, alegria, refrigério, paz. Atravessar o deserto requer muita reflexão, recolher-se para dentro de si, meditar, silenciar, ponderar, e é em momentos de fazer um balanço, não é? Do ano e da vida, fazer uma retrospectiva, visualizar os pratos da balança, colocar em os contras, isto é, tudo que for negativo, bem como fraquezas, minhas faltas, pecados, omissões, injustiças, desamor, falta de fé ou o não perdoar também, a minha língua, meus sentimentos, as más ações, não é? Falta de oração, falta de audição à palavra, as inconveniências no outro prato, pôr os prós e ver o quê? A misericórdia que me chama para a mudança, não é? De atos, bem como amar, respeitar, silenciar, ser paciente, ajudar, estender as mãos, o coração e a voz, não é? Gosto para a oração e pela palavra de Deus, dando um tempo de perseverança
Tudo isso em um coração que se doa, vendo o Pai das misericórdias, naqueles e naquelas que me são pedras, que me machuca, que me pesa. Pois doar-se é sim fazer-me entender que o outro, ou a outra, também é fraco ou fraca. Pedir com o coração para eles tudo aquilo que desejo para a minha vida. Entender que por mais que eu reluto, eles são filhos do mesmo Pai. Isto é, são meus irmãos. Será impossível eu dizer que me reconcilio com Deus e sou fechado para os meus irmãos. É ou não é verdade que disse Jesus? Tudo de bom que fizerdes a outros, é a Ele que faz. Não é verdade? Isso significa sacrifício, ser um pouquinho de Cristo, não é? Na terra, como seu reflexo de amor e de ação. Pois reconciliar é sim sangrar o coração, fazer vazar o líquido da raiva, do ciúme, da inveja, do ódio, etc, etc. E preencher do sangue e água do coração de Jesus em uma mudança de vida, com o coração cheio de perdão. E ao começar, na verdade, por nós, não é? Entendendo os outros, em especial, para que por aqueles que me são ou nos são pedras, sabendo que só vou adquirir tudo isso se o meu coração estiver em união com o de Jesus, que neste momento infunde em nós o seu Espírito Santo de força, coragem, fé, para vencer o lobo do não, que sopra em nossos ouvidos, entendendo profundamente o sentido da palavra unir, que a princípio me chama a ser um com a Trindade Santa, na vertical, e na horizontal saber ser irmãos da fé, viverem unidos. Aí é que está a fé, que é o grande desafio nesse trajeto que devemos ultrapassar nesse deserto de penitência. A fé em união dos que vivem, que não está nas ostentações e bens, nem nas aparências, nas idolatrias, misticismos, principalmente nos ídolos dos meus desejos da carne, bem como dinheiro, pessoas, ecologias, animais, etc. Mas veja, tudo isso só será possível se eu compreender o que é amar. Como diz a primeira epístola de São João, aquele que diz conhecer Jesus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, a caridade é paciente, é bondosa, não tem inveja, não é orgulhosa, não é arrogante, muito menos escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não guarda rancor, não se alega com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Daí, se eu quero atravessar esse deserto, não é? E ser glorificado por Deus, não é? Eu preciso refletir, não é? Sem renunciar. Só estou no deserto e vou caminhar num deserto escaldante da aflição, do medo, da dor. Aí não posso culpar a Deus se o meu deserto, das minhas vontades, daquilo que eu almejo, se nesse deserto me faltar perseverança, reflexão, amor, de nada valerá os meus sacrifícios e os meus jejuns nesses 40 dias. Devemos pensar nisso? Pense comigo. Claro que sim. Vamos refletir nisso? Claro que sim. No mais, garanto para você que dará tudo certo. Um beijo no teu coração e até o próximo.